Fala, galera! Aê! Estamos chegando em mais um episódio do nosso podcast Semear, né? Hoje tá próspero, né? Ai, hoje eu tô sentindo o cheiro da riqueza aqui, Eita, o né? investimento. A gente estava aqui agora falando, antes de entrar, sobre ações, onde é melhor É. investir, né? Hoje eu vou sair daqui, Com várias né, dicas. já Pega o com papel, a pego caneta, papel, caneta, guarda né? o cartão de crédito. Guarda o cartão de crédito ou quebra, Quebra. ou não, ou Uma abaixa o limite. quebra. É bom. Olha, são ferramentas que a gente tem que usar para administrar melhor as nossas finanças. E Pra a ser gente restaurado. convidou pessoas assim absurdas. Eu vou deixar a Mari contar. Ai, gente, é muito legal chamá-los pra essa mesa. Pela amizade, assim, de anos, pela história, pela trajetória, pelo carinho. Então é muito bom poder hoje sentar pra ouvir eles, porque eu já ouvi muito, né, naquelas aconselhamentos, puxões de orelha, que a vida nos proporciona, mas hoje é pra ouvir, pra ter história, bagagem, estratégia. Vocês viram que o tema é poderoso e eu sei que eles têm muito a agregar e dizer. Então, sejam muito bem-vindos, Ju e Nossa. Gabi. Pela apresentação aqui, parece até que a gente é rico, né, menino? Ai, gente, eles moram em Alphaville, gente. Mal sabe eles. Ai, Os boletos estão tudo já deixando maluco. Pois é. Prazer é todo nosso. A gente tá muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesse papo hoje. Amém. É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Vocês são demais. Olha, eu tive A gente o ama vocês. prazerzaço de ir lá na casa deles comer uma pizza. Tava muito boa, viu, É, gente? é, Aquela muito pizza. boa pizza. E aquele sabor, qual que é aquele sabor lá que... Philadelphia Premium. Philadelphia Premium. Nossa, aí ó. A conversa hoje é premium, né? É Premium. É premium. A conversa hoje é black, assim, é premium. Da né? Tomanique. Um amigão, já tô fazendo propaganda, desculpa. Mas aí, se você quiser patrocinar, a gente põe É, uma foi ali, ó, Tomanique. Pois é, maravilha. Mas conta aí, né? Eu tive o prazer imenso de tomar essa Sim. pizza com vocês, conhecer um pouquinho mais. A Mari já vem aí de uma boa caminhada. Mas conta pra gente quem são vocês, né? Quem é Júlio, quem é Gabi, né? Conta aí. Boa. Bom, meu nome é Júlio, pra quem não me conhece, sou marido da Gabriela, tenho 32 anos, sou publicitário, sou um trabalhador, sonhador, mas acho que mais qualquer coisa que eu pudesse resumir aqui, eu sou um cara que contraria as estatísticas. Graças a Deus, hoje Deus me colocou num lugar, eu tenho uma família, eu tenho uma condição, mas eu mesmo, por mim, não poderia ter essa condição. Né? Então eu sou um cara que viveu os milagres de Deus, se empenhou, fez a sua parte, Glória a Deus. mas viu os milagres dele acontecerem na minha vida. Glória a Sim. Deus. Eu sou a Gabi, esposa do Júlio também, filha de Deus, que eu acho que é o principal, né? Assim, a gente ter essa oportunidade de conhecer Jesus, né? É o principal na nossa vida, independente da fase que a gente esteja passando. Eu fiz administração. Eu tenho uma corretora de seguros, então eu sou empresária. Tenho 33 anos já, sou um ano mais velho que ele. Bem mais velho. Difícil de passar. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês. É a nossa primeira vez em podcast, né? Então, vamos ver como que vai ser, tô um pouquinho nervosa. Tá tudo Mas vai dar tudo certo. Não, já deu. Só de estar Tá aqui, incrível. né? Vai ser absurdo, gente. Eu tenho certeza. aí. A gente tá muito animado pra poder aprender a ouvir de vocês. E aí, Ju, você falou uma coisa na sua fala que me chamou a atenção, né? Que você falou que você preparou, né? Teve esse momento de preparação. Como assim, né? Se preparou? O que é essa preparação para chegar no lugar que você está hoje, com essa família constituída que você traz, né? Para os milagres que você viveu. Como é essa preparação? Porque às vezes a gente está em um momento assim de início, Sim. né? De uma Super. construção e como a gente se prepara. Boa. Esses dias eu tava pregando muito sobre escolhas, né? Uhum. Que as escolhas que a gente faz hoje, elas definem muito do que a gente vai viver lá na frente. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar com publicidade. E aí chegou um momento onde eu precisei olhar para trás e falar assim, bom, eu preciso começar a caminhar em direção a esse sonho, a esse desejo, porque eu entendia que esse não era só um desejo meu, mas também era aquilo que Deus queria para mim. E aí o que aconteceu? Eu comecei, porque muitas vezes a gente recebe muitas palavras, a gente recebe muitas profecias, a gente entende o que Deus quer para nós, Deus fala para nós, né? Em Jeremias 33 a palavra fala,
clama a mim e anunciar-te, eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes. O problema é que às vezes Deus anuncia coisas grandes pra gente, mas a gente não anda em direção ao que ele fala pra gente, né? A gente fica muito esperando aquilo acontecer, né? Que é muito que é a história de Davi. Davi também recebeu de Deus que ele seria rei, mas ele andou em direção. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e enfrentou o gigante. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, beleza, se você tem um sonho, se você tem então um chamado, se você tem algum desígnio de Deus para sua vida, você precisa caminhar em direção àquilo, né? Então você precisa se preparar focando naquilo. Muitas vezes essa preparação não é simples, no meu caso não foi, porque eu, como eu falei, eu sou um cara que contrariou todas as estatísticas. Eu não vim de uma família abastada, eu não tive recursos, né? Na verdade, assim, boa parte da história até os meus 25 anos foram de inúmeras lutas financeiras, mas dá pra fazer. Acho que a mensagem que eu quero deixar para quem tá em casa ouvindo a gente é, dá para fazer. A diferença é que vai ser um pouquinho mais custoso, mas as coisas vão acontecer, porque as oportunidades, elas aparecem todos os dias, né? A única diferença é se ela vai te pegar pronto para agarrar essa oportunidade ou se ela vai te pegar despreparado, né? Eu até tenho tido alguns aconselhamentos recentes agora sobre isso. Uma menina veio falar comigo, poxa, rolou uma promoção aqui porque eu não tinha uma certificação. Aí eu falei, a oportunidade passou e você não estava preparado. Então agora é hora de se preparar, porque as oportunidades vão aparecer de novo. Sim. Então a gente tem que se frustrar também, porque não é assim a oportunidade da vida. As coisas acontecem. Até posso depois contar um pouco, um breve capítulo aqui da minha história para pincelar, mas acho que a ideia é essa. Eu não nasci em lar cristão, na verdade fui abandonado fui fruto de um namoro, né? Não era um casamento, então logo que eu nasci, meu pai biológico, né? Ele não me assumiu, então se você for olhar no meu RG, na minha CNH, não tem nome de pai. Ele me abandonou mesmo, então não queria. E era muito comum, né? Isso na década de 90. Hoje é um pouco menos, ainda tem bastante, mas era bem mais comum naquela época. Alguns pais não assumirem, acho que talvez por isso a gente vê ainda um resquício de geração sem identidade, né? Exato. Eu vivia com a minha mãe, enfim, mas minha mãe é super jovem, minha mãe me teve com 21 anos. Ser mãe solteira naquela época era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, era difícil. A mulher ainda não estava tão inserida no mercado de trabalho. Óbvio, todas as mulheres trabalhavam, minha mãe sempre trabalhou, ela criou a empresinha dela lá e tal, mas assim, era um outro mundo, gente. Muita gente tá assistindo a gente aqui não viveu e era outra realidade. E aí, o que aconteceu? Os meus tios, né, minha mãe muito nova, os meus tios também, a minha mãe era mais velha, então os meus tios eram tudo mais moleque, só que os bichos, gostava do caminho errado, né? Então, tipo, lá em casa, assim, meu avô morreu muito cedo, morreu comigo quando eu tinha 6 meses. Nossa. E aí, os filhos dominaram ali, existia uma herança e tal, e aí iniciou-se um processo de litígio, né, por conta dessa herança, que... Vou só adiantar um pouco aqui, que durou até os meus 24 anos. Então a herança, do período que meu avô morreu até o momento onde foi partilhada a herança, tudo, foram 24 anos. E esse período de 24 anos era um período onde os meus tios, né, eles faziam muito uso de droga, os dois já foram presos. Então eles não tinham muita vontade de trabalhar, digamos assim, né? A minha mãe já era mais trabalhadora, mas, poxa, ela era mãe solteira, então ela, tinha que fazer das tripas coração pra, além de tocar uma empresinha ali, cuidar de mim também. E aí, assim, empresário é aquilo, né, Tem dias que você vai viver super bem, tem dias que você vai viver super mal, em termos financeiros mesmo, os perrengues, eles chegam. Sim. E aí a gente acabou vivendo alguns perrengues financeiros e, além de tudo isso, tem um ponto que pesou muito contra, que era... a gente não tinha educação financeira suficiente, e eu não falo nem da minha família, assim, a maioria das pessoas não tinha. É uma coisa social também. Hoje é uma coisa que mudou bastante, mas a gente não tinha, assim, Hoje com a internet também as informações estão mais fáceis, né? O que a minha mãe fez, assim, como ela era empresária, eu sempre vi ela trabalhando, ela me ensinou a gostar de dinheiro. Então ela me ensinou a plantar. Então, em vários momentos, eu ajudava minha mãe e ela me pagava. Tipo assim, ela me dava um saláriozinho. Era muito pouco. Sim. Mas assim, eu comecei a ver que o fato de você plantar, você vai colher os teus frutos. Independente do tempo que isso demore. Sim. Mas se você planta, você vai colher. Isso é um processo natural. É impossível, e eu quero dizer para quem tá aqui em casa, é impossível você plantar algo bom e colher algo ruim.
Você pode até passar por adversidades, mas o dia da colheita vai chegar. Amém. Esse é um ponto pacífico aqui. Bom, além de tudo isso, né, meus tios viviam uma vida muito louca e desvairada, então eu convivia muito com droga, eu convivia muito com gente que visitava a nossa casa, ali, o nosso ambiente, que, pô, já tinha acabado de sair da cadeia, então meus tios andavam pelo caminho errado. Então as referências, e eu lembro que eu não tive pai, então as referências que eu tive de homem, de pessoa, sempre não foram as melhores, né? Tipo, tirando a minha mãe, obviamente, mas minha mãe precisou ser homem precisou ser pai e mãe, né? Então precisou ser homem e mulher ao mesmo tempo. E aí, até que mais ou menos em 2003, mais ou menos, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu vivia aquela coisa maluca, tipo, briga em casa toda semana, muita droga, muito... Óbvio, gente, eu era criança, eu não usava droga, tá? Mas convivia com isso quase que diariamente. Sim. Em 2002, uma igreja mudou pro lado da minha casa, que era a igreja Bola de Neve. A minha... Nossa. Eu vivia mudou pra Turiaçu, eu morava na Turiaçu. E aí eu vivia em pé de guerra na minha família, assim, tipo, era dia sim, dia não, uma arma. Pra vocês terem noção, quando eu tinha 10 anos, numa briga assim dentro de casa, meu tio mexendo numa arma disparou, passou perto da minha perna, tipo, furo no sofá assim do lado. Menos de um palmo. Jesus, livramento. Essa era o ambiente que eu vivia. Super tranquilo. Por que eu falo que contrariava as estatísticas? Porque se fosse pelas referências que eu tive, hoje eu podia estar roubando um de vocês aqui na rua. Assim, tipo, eu tinha todos os exemplos possíveis e inimagináveis para seguir por esse caminho. Né? Mas não era o caminho que eu queria, não era o caminho que eu achava certo. E o que me ajudou muito também foi o fato da Bola de Neve mudou pro lado de casa. Eu comecei a frequentar, ali eu me encontrei. Legal. 2 anos depois que eu comecei a congregar ali, gente, com 12 anos eu fui sozinho pra igreja, não foi alguém que me levou. A minha mãe começou a congregar também, a minha mãe, que também era usuária, abandonou, se converteu, casou na igreja. Hoje eu tenho uma irmã linda, maravilhosa, minha família é totalmente restaurada, meus pais são super felizes, meu pai biológico morreu. Hã? Seus pais são felizes porque sua mãe conheceu. Sim, se conheceu na igreja, se casaram na igreja, exato. Meu pai biológico morreu já. Mas você chegou então a conhecer ele? Não, eu conheci, mas é que com 7 anos mais ou menos ele me abandonou. Ah, tá. E aí depois no final da vida dele a gente se reencontrou de novo. Acho que foi muito Deus ali também, dando uma última oportunidade pra ele. Eu pude orar por ele no hospital. Faz tempo, Ju? Foi em 2014, 15, 2015, mais ou menos, já faz 7 anos. 8 anos, vai fazer 9. Nossa, o tempo passa rápido, né? E aí... Bom, fato é que num desses processos, a minha mãe casou com um militar. A gente foi morar fora de São Paulo e, pô, eu era paulistano. Paulistano, a gente, não gosta de outros estados. A gente quer morar aqui, né? Pô, eu morava em São Paulo, aí a gente foi pra um outro estado que era muito quente, cara, que era abafado. O povo era um pouco mais ignorante, assim, no sentido de, tipo... de recepção, tato mesmo, a galera mais boiadeira, assim. Eu adoro lá, tá? Tipo, hoje em dia eu tenho família lá e tudo mais. Mas era muito diferente da realidade que eu vivia. Então, até eles mesmo, eu tive um pouco de dificuldade de amizade no começo, porque eles encaravam como uma pessoa que se achava, né? Porque eu falava, pô, em São Paulo é assim, em São Paulo é tudo diferente. E realmente, assim, São Paulo, a cidade é 50 anos à frente do restante do país, né? Em vários, em termos tecnológicos e tudo mais. Culturais também. Bom, tempo passou, a gente foi morar lá em Campo Grande, aí eu tive um período de desvio, onde eu me desviei mesmo, por não encontrar nenhuma igreja ali local com que eu realmente me conectasse, me identificasse. Voltamos para São Paulo, fomos morar no litoral. Por quê? Porque meu pai, militar, e essa é uma coisa que também muita gente acha, né? Que militar ganha bem. Muito por algumas narrativas que a gente ouve. Não, cara, a maioria dos militares ganha pouco, não ganha bem, não tem fundo de garantia, não tem um monte de coisa que muitos CLTs têm. E aí, assim, só que a gente queria voltar para São Paulo, mas minha mãe já tinha fechado a empresa dela, porque foi morar em outro estado. Meu pai, militar, não ganhava muito dinheiro. Pô, a gente foi morar no litoral de São Paulo, em Itanhaém. Ali eu me reconectei, ali tinha um Bola de Neve, me reconectei com Jesus e tal, as coisas evoluíram. Legal. Só que cheguei nos meus 19 anos,
a situação em casa começou a ficar um pouco complicada, porque, pô, padrasto, né, enteado, eu era, até os 14 anos eu vivi praticamente sem pai, então eu ainda não tinha muita maturidade para lidar com uma figura masculina mais paterna, então, aliás, eu tenho até um pouco de dificuldade até hoje. E aí, 19 anos, com 18 eu comecei a trabalhar numa sorveteria, esse foi o começo da minha carreira, comecei a trabalhar numa sorveteria, e sorveteria em litoral só dá dinheiro no final do ano, né? Da temporada. O resto é depressivo, o litoral, tá, gente? É deprê total, chuva, vem o inverno na praia. Já é ruim pra quem vai pra lá no inverno, que dirá pra quem mora lá, né? Exato. Porque não tem nada. Bom, chegou o inverno, quando eu fiz 19 anos, eu lembro que eu tava passando algumas dificuldades em casa em termos de relacionamento mesmo. E aí, poxa, eu olhei pra um lado, tinha coco. Olhei pro outro, tinha mar. Eu falei, puxa, não é isso que eu quero. Eu tenho sonhos, sabe? Porque minha mãe me ensinou a gostar de dinheiro, trabalhar, lembra aquilo que eu te falei? Super. Tudo que você colhe, tudo que você planta, você vai colher. Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou meter o pé daqui, vou voltar pra São Paulo, vou estudar, vou me empenhar, as coisas vão dar certo. Mas não é bem assim. Aliás, eu fui até um pouco irresponsável nesse sentido, porque hoje, olhando pra trás, eu falo, eu era maluco. Mas às vezes a gente não entende mesmo no começo, mas vai entender depois. Eu lembro que a única coisa que eu consegui, assim, trabalhando e ganhando nessa sorveteria foi tipo uns R$500 mais ou menos, que eu já tinha comprado uma prancha, aí eu vendi, na verdade, por 350 pra ir embora de lá logo. E aí, bom, vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo, exatamente. Cheguei em São Paulo com R$350 no bolso. Meu Deus. Uma mochila com as minhas roupas, porque caiçara é bermuda, chinelo e camiseta. Não tem muito, né? Tinha 2 calças ali, era isso. E um moletom. Vim pra São Paulo, cheguei ali na região central, comecei a procurar quarto pra alugar. Pô, cheguei lá, fui alugar um quartinho, R$150 por mês. Falei, nossa, gente, é barato, né? Tá bom. Eu falei, moça, posso olhar aí? Ela, pode, claro. Pô, entrei, tudo bonitinho, assim, tinha bastante beliche. E aí, falei, vou ficar aqui. Só que assim, eu fui, era meio-dia, né? Tava todo mundo trabalhando. Mas, 6 da tarde, a hora que eu cheguei, que eu fui procurar emprego e tal. Na hora que eu cheguei, tava lotado de gente, era 16 caras dormindo no mesmo quartinho. Era uma galera. Era um alberguinho, mas assim, era o que eu podia pagar. 150 pontos mês. Mas tinha realmente sua cama lá. Tinha, minha cama tava lá, tava tudo. Só que aí, tipo assim, pensa que eram 16 pessoas pra usar 2 banheiros. E aí, pô, imagina o horário que você tem que acordar pra... Tomar um banho. Enfim. Moleque, né, irresponsável, não sabia lidar com dinheiro, né? Porque essa é uma parte importante também, saber lidar com dinheiro, cara. É verdade. Porque às vezes se você, pô, peraí, quanto que eu vou gastar aqui? Eu vou gastar R$1.000? Você não pode ganhar R$1.000, porque você vai se endividar. Você não pode gastar o que você ganha, entendeu? Você não pode, você precisa tentar ganhar e gastar menos. Só que eu coloquei ali, aluguel, transporte e alimentação, só que tem várias outras coisas que acontecem, onde você fica doente, você precisa ir na farmácia, que quando passou o salário, já vira dívida, já vira cartão de crédito, já vira já vira cheque especial. E aí, vou resumir bem aqui, tá? Comecei a trabalhar em shopping, horrível, não sabia vender nada, péssimo. Aí comecei a ganhar mal, e pô, as coisas começaram a não andar, isso em 2010. Nossa. As coisas de mal a pior, tal. Só que vendas é um negócio que também você não nasce, né, sabendo, você aprende com o tempo. E aí, só que eu fui aprendendo, isso é um ponto importante. Independente de onde você esteja, mesmo que você esteja num lugar que você não queira, você precisa tentar sempre ser o melhor. Então, por exemplo, eu, Júlio, não gostava de trabalhar em shopping, mas eu sabia que se eu tentasse ser o melhor, eu ia ganhar, pelo menos eu ia ter uma recompensa financeira por aquilo. E eu tentava sempre ser o melhor vendedor, eu tentava vender mais, eu tentava não só vender, mas criar relacionamento com os meus clientes. Os meus clientes voltavam e me procuravam. Então, o que é muito importante também, assim, nessa fase de preparo aqui,
é saber que às vezes Deus vai te colocar, ou a vida vai te colocar em lugares que você não quer estar, mas que vão fazer parte do processo. Então, nesse período, você precisa aprender com ele também. Você precisa encarar aquilo como um processo de aprendizado, como um processo de preparação. Porque muito do que eu aprendi naquele período, em termos de relacionamento, de tipo, interpessoal, até minha esposa fala, nossa, meu, você precisa vir trabalhar comigo, você fala muito bem com as pessoas, você se relaciona bem. Muito disso eu aprendi trabalhando em shopping. Trabalhando no shopping. Oh, que bom. Então hoje eu uso isso numa multinacional. Perfeito. Então assim, e o que eu mais via na época era a gente que reclamava, nossa, não acredito aqui. Não sei. As pessoas esperam as coisas darem certo para elas estarem felizes. Só que assim, cara, as coisas não funcionam assim. Então, enxerga aquilo como um preparo, sabe? Tipo, pô, aprende, aproveita que você pode errar em algumas coisas, em outras você não pode errar. E encara aquilo como tem preparo. Bom, resumindo, tentei sempre ser o melhor. E aí as coisas vão melhorando com o tempo, né? Eu comecei a ganhar melhor, aí meu salário foi subindo, eu mudei de lojas, eu fui trabalhar em outros shoppings, as coisas foram melhorando. Quando eu tinha, lá pra 2012, final de 2012, na verdade, não, meio de 2013, e aí é aquilo que eu falo, né? A gente planta, uma hora a gente precisa começar a colher. Eu... Trabalhando em shopping, acabei me apaixonando pelo marketing e eu descobri que o que eu queria, na verdade, não era trabalhar 100% com publicidade, era trabalhar numa parte mais estratégica de marketing, porque trabalhava com os caras que iam... e aí isso eu descobri trabalhando em loja. Todo produto que está exposto numa loja, ele está ali porque foi estudado para ele estar ali. Então, tipo, é um estudo que rola, de onde posicionar os produtos, para ele poder vender mais. Então, é uma matemática, é uma ciência quase. Sim. E aí comecei a trabalhar, gostei disso, falei, acho que eu descobri o que eu queria, marketing. Novamente, eu estava num tempo de preparo. Eu estava num lugar onde eu não queria estar. Sim. Deus começou a me preparar para ser um bom vendedor, para vender bem, para tipo, ser um cara mais agilizado, ser um cara mais articulado. E em paralelo eu descobri coisas que eu gostava. Então olha como o tempo de preparo é importante, né? Sim. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas em algumas empresas nessa área de trade marketing. E aí eu comecei a sonhar. Porque eu já tinha... Só com a experiência de loja. Só com a experiência de loja, sem faculdade, sem nada. Sem nada. Mas também, né, acaba tendo comecei a aplicar para essas vagas, até que... Lembra do que eu falei, do tempo do preparo, que às vezes a oportunidade vai acontecer e você não está preparado? Sim. Um belo dia surgiu uma oportunidade numa empresa chamada... posso falar o nome da marca? Pode. Uma empresa chamada Nike. Oh. Acho que ninguém conhece. Ninguém conhece. No marketing da Nike. Tive contato com um cara numa dessas, porque a Nike vende muito produto esportivo, skate e tudo mais. Eu tive contato com um cara, o cara gostou de mim. Eu falei, eu queria aplicar pra Nike. Foi ousado mesmo. Aí ele falou assim, tá bom, me manda seu currículo. Ele gostou do meu currículo. O pessoal da Nike me ligou, falou, tudo bem? E o cara era, tipo, gerente de marketing também, então ele tinha uma posição alta lá. Bom, a moça da RH me ligou, falou, Júlio, a gente gostou aqui e tal, queria fazer uma entrevista com você. A gente fez uma entrevista, ela, te adorei. Pô, o cara já tinha gostado de mim, a mulher já tinha me adorado. Só que no final da entrevista ela falou assim, eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Como é que tá o seu inglês? Aí eu falei, oi? Aí como é que tá o seu inglês e tal? Aí eu falei... Poxa, moça, eu não falo inglês não. Mas nada, nem verbo to be, nada. E eu não falava nada mesmo. Tipo, nada. Aí ela... Poxa, não sei o que. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Eu já sabia que ele tinha perdido, né? Mas ela falou, vou ver o que eu posso fazer, mas eu te retorno, né? Aí depois ela só mandou um e-mail e falou, olha, a gente agradece a sua posição. Thank you. E eu lembro que aquele dia eu fiquei arrasado. Thank you. Aquele dia eu fiquei extremamente arrasado. Era a oportunidade da minha vida. Depois, mais pra frente, eu entendi por quê. Mas aquilo serviu pra tempo de preparo. E eu lembro que eu jurei pra mim mesmo que naquele dia, a partir daquele dia, nenhuma oportunidade mais eu ia perder por não ter a língua. Uau. E aquilo mexeu comigo, mas beleza, deixei aquela situação de escanteio até um belo dia que eu tô com um amigo meu, surfando. Ele meio descontente com a situação do Brasil, porque, bom, tem aqui uma empresária, ela já ela vai falar um pouquinho melhor, né? Descontente com a situação econômica, isso era 2014, era o início do segundo governo Dilma, as coisas estavam dando bastante errado. E aí ele falou, vamos pra Austrália? Eu falei, Austrália? Nada. Fazer o que na Austrália, bicho? Eu tava juntando dinheiro pra comprar meu primeiro carro. As coisas já tinham andado melhor. Aí ele, o que eu vou fazer? Mas aquilo mexeu comigo. Vamos fazer o que na Austrália? Não, vamos surfar, vamos viver, tal, não sei o que. Coisa de garota, né? E aí eu falei, cara, vamos pensar, vai, vamos decidir agora, vamos pensar.
Eu fui embora naquele dia pra casa e alguma coisa mexeu comigo naquele dia. Eu falei, acho que eu vou... Conversei com algumas pessoas e isso é muito importante também, você se abrir e perguntar e se aconselhar com pessoas, mas com pessoas que você entende que faz sentido para determinada situação. Então, puxa, eu fui falar com pessoas que moraram fora, com pessoas que trabalhavam na área de marketing e que tinham renomes e, graças a Deus, lá no Bola a gente conseguia ter algum acesso a esse tipo de pessoa. Tinha muita gente que trabalhava com marketing, grandes empresas ali e tal, não sei o quê. E foi unânime, todos falaram, cara, mas vai agora. E um deles me falou uma coisa assim, mas vai agora porque você ganha um salário legal. Você não ganha um salário ruim pra tua idade. É mais fácil você abrir mão desse salário agora do que você crescer aqui e depois abrir mão de salários maiores. Super. Vai ser muito mais difícil. E lá de loja, né? Exatamente. Mas pra 23, 24 anos eu ganhava bem já. Super. Demorou pra eu ganhar esse salário, mas eu já ganhava bem. E aí, aquele gravou, eu falei, putz, a oportunidade tá aí. Se eu for, eu tenho que ir agora mesmo. Porque realmente, né? Depois começa a ganhar mais. Fala, casa aí, filho, esquece. Aí não vai mais. Aí eu pensei, né? E eu falei, bom, beleza, eu vou. Mas eu não sou burro, né, meu? Eu não sou não nasci, porque esse garoto, esse rapaz, ele já tinha nascido numa família um pouco mais abastada do que a minha. Eu falei, sou burro, né? Não nasci em berço de ouro, eu vou pra estudar. Ele queria isso pra surfar e tal, eu fui pra estudar. Olha como as coisas acontecem muitas vezes mais para impulsionar a gente do que necessariamente para acontecerem, né? A gente decidiu tudo. Não decidimos ir para a Austrália, decidimos ir para Nova Zelândia, porque lá podia trabalhar, era mais fácil, que logística. Beleza, vamos. Comprei a passagem, empolgadão. Isso em março de 2014. Em fevereiro ele começou a namorar. Esse menino. Aí eu falei assim, você vai começar a namorar agora, a gente vai... Ele, não, mas nem é namoro, é só... não é nada demais, tal. Beleza. Resumindo, eu fui, um mês depois eu tava lá, e aí, quando é que você vem? Não comprou passagem ainda, tal. Ele... Quando deu um mês e meio, eu percebi que ele não vinha mais. Aí ele ficou. Ele casou com essa menina hoje. Ele ficou. Ou seja, tudo conspirou pra que eu fosse pra Nova Zelândia, mas eu sozinho. Olha... Mas Deus usou alguém pra me impulsionar e falar, vamos a gente. Talvez eu sozinho não tivesse pensado nisso. Não, vamos a gente, vai dar certo. E deu certo mesmo, eu fui, mas eu fui sozinho. Beleza, voltei, aí eu voltei grande, né? Aí eu voltei gigante, falei, agora, quero ver a Nike me recusar de novo. Não, fui, comecei a mexer os pauzinhos, currículo aqui, currículo ali, vamos, não sei o quê. Consegui 3 entrevistas em 3. Você ficou quanto tempo lá? Na Nova Zelândia fiquei uns 10 meses mais ou menos. Ficou uns 10 meses. Nossa, super. Só que, detalhe, eu não sabia nada, tá? Eu entrei com uma cartinha que um amigo meu escreveu, falando assim, esse é o Júlio. Ele não fala inglês, mas se você falar passport, ele vai entender e vai te mostrar o passaporte dele. Se você falar cartão, ele vai entender e vai te mostrar que ele tem dinheiro, que ele tem cartão de crédito, tá tudo certo. Ele vai vir aqui, ele vai escolher algumas... O cara leu em voz alta, ainda bem que era madrugada no aeroporto. O cara leu em voz alta só pra me fazer passar vergonha. Aí ele falou, welcome to New Zealand. Aí ele carimbou meu passaporte e me deu o passaporte na minha mão. Nossa, e fora que fiquei muito feliz de entrar. Né? Foi fácil, porque normalmente tem toda essa entrevista, tudo pra entrar no país. A Nova Zelândia é tranquila, é bem mais tranquila. Tanto que você nem precisa de pré-visto. Você chega lá e entra como turista. Chegando lá, não sabendo falar nada. É um bebezinho, né? Cara, é a vida. Mas foi um baita desafio. Que você nunca conheceu, totalmente diferente, com pessoas diferentes. Cara, foi um baita desafio. Eu fico pensando chegar, ir pra o lugar que você ficar, e pegar transporte. Sim. O primeiro emprego porque assim, lá a gente, pra brasileiro, principalmente que não sabe falar inglês, é subemprego, não tem outro caminho. É isso. E beleza, tá? E tá tudo certo. Né? Sim. Acho que o que vale mais é o propósito pelo qual você está lá. Cara, mas eu comecei, no primeiro emprego que eu comecei a trabalhar, eu chorei. Nossa, cara. Porque imagina, eu comecei a trabalhar de cleaner. Eu trabalhava num cinema e era na madrugada. Então era a hora que o cinema fechava, eu ia lá, limpava pipoca bom, que eu achava várias moedas. Você que vai no cinema aí, cuidado com as moedas. Eu achava várias moedas. Mano, com essas moedas eu comprei uma jaqueta de neve, porque começou a nevar lá e eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu comprei a minha primeira jaqueta de neve pra conseguir continuar trabalhando. Foi com essas moedinhas que eu achei em cinema. Aí,
Gente, a É vida... oportunidade. Oportunidade. Toda a Meu, preparação, é isso. também. E saber ver o lado bom da vida também. É, sabe? isso que eu ia falar, e a cabeça, né? Porque se o Júlio tinha tudo pra não tá aqui agora. Aham. E aí, graças a Deus, assim, ele desde o começo, ele teve uma atitude diferente das normais. Yeah. Enfim, não ficava reclamando, que esse que é o problema, às vezes, também. Às vezes a pessoa tá numa situação, ela fica reclamando. Mas não, ele viu tudo o lado bom. A gente brinca, né? Desde o namoro, desde da primeira conversa com o pastor que acompanhou a gente, Aham. ele falou, o Júlio vê o lado bom, a Gabriela vê o lado ruim. Nossa, ela só vê Tem defeito. equilíbrio. É bom que dá equilíbrio, só que andar com pessoas assim é maravilhoso, e eu tento aprender cada dia mais, então assim, é muito bom, eu aprendo muito. Meu, aí eu comecei a trabalhar de cleaner e assim, é um aspirador que vai nas costas, meu, Sim. você fica 4 horas com aquilo nas costas, Nossa. andando de joelho embaixo das... Meu, é extremamente cansativo. Nossa. Aí eu lembro que eu chorava e falava, meu, o que eu fiz da minha vida, cara? Eu gastei dinheiro pra vir pra cá. Pra ficar passando por Passando isso. por esse Mas momento. depois passou, tá? Sempre Glória a passa. Deus. E uma oportunidade. Maturidade é isso, gente. Aí você vê Isso. que as coisas estão mal, mas você saber que vai acabar, tudo tem um final. Tudo... Uhum. Exatamente. E outra coisa que eu gosto de pensar é assim, se você desistir, você nunca vai chegar É no verdade. lugar. No final, o Então, resultado. assim, desistir é mais fácil. É. Só que se você desistir, você nunca vai ter o sucesso que você quer. Porque você desistiu antes. Então, você tem que persistir, sabe? Exato. Mesmo que seja uma fase Mesmo ruim, que seja né? dificuldade, mesmo que você não tenha clientes, tem profissões que no começo elas são muito ingratas, tipo dentista, enfim, são muito ingratas. Você estudou, sua profissão é super importante. Super. Você chega lá, você não tem cliente, né? Se você não vier de uma família que já tem os clientes e tal. Se você desistir, gente, porque é desesperador, você nunca vai chegar, você nunca vai ter o sucesso. Só que assim, você olha depois de 10 anos pra trás, você fala, meu, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu tô isso. aqui. Uma né? coisa que as pessoas não levam em consideração é que existe um fator na nossa vida que é muito importante, que é o fator tempo. Uhum. Então, tudo é tempo. Investimento é tempo. Você não vai ficar rico em 6 meses. Investindo, né? Você pode ficar rico porque você vendeu um produto e ganhou muito. Mas se você colocou esse investimento no banco, você quer viver de rendimento, o fator tempo é o mais importante. Total. O desafio que a gente tiver em casa aí, busca aí no Google, calculadora de juros compostos. É. Coloca lá 100 mil reais em 5 anos, com juros compostos, com 10% ao ano. Você vai ter um valor. Em 20 anos, o triplo, em teoria você deveria ter o triplo do valor, mas não, você vai 8 vezes, porque Muito o fator mais. tempo, os juros compostos, eles agem e não é proporcional, ele acelera muito Nossa. mais. Você Então- travou uma aula inteira na minha cabeça agora. O administrador, né? gente? O fator tempo é o mais Super. importante. Dinheiro tem valor no tempo. Eu lembro da professora dizendo: dinheiro tem valor no tempo. Exatamente. Não, e é isso, se você É isso pega o mesmo. investimento em 5 anos, ele rende, E sei lá, vai, lembrando que o 100 tempo mil. também você perde ele, né? É. Então, 100 mil, é 100 mil em complicado. 100 anos vira 200 mil, vai, vou dar um exemplo, tá? Não é esse o cálculo. Vira 200 mil em 5 anos. Em teoria, para 10 anos, ele deveria então render 300, 400 mil? Não, só que ele já pula para tipo 1 milhão. Em 5 anos a mais. Sim. Se você colocar mais 10 anos, você já esperou 10. Se você utilizar mais 10 anos, em vez de 1 milhão, 2 milhões, ele já pulou para tipo 6. Então o fator tempo é muito importante. Até no jiu-jitsu também eu costumo falar isso pros caras. Às vezes tá aproveitando o pescoço, não é só a força, é o tempo. O cara vai bater, se a hora que ele não tiver mais ar e pro ar sair, precisa ter tempo. É. Bom, e aí chegou nesse momento que eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, mas Você deu já tudo tava, certo. só pra lembrar ele, você já tava quando você voltou. Você Já tava tudo certo, fui lá, estudei, maravilha, meu, vivi dias maravilhosos, voltei. Voltei grande, mexi os pauzinhos, consegui aí me entrevistar em umas 3 empresas, só que assim, eu voltei sem dinheiro, tá? E voltou pra kitnet, o quartinho lá de 100. Não, aí que aconteceu? Meus pais que moravam na praia tinham voltado a morar em São Paulo, Ah, nesse período. bom. Aí eu falei, gente, eu tô sem dinheiro, né? Vou ficar com Oi, os pais. família. E o que voltei. acontece? A minha irmã tava crescendo, também a minha mãe já tava me impressionando bastante pra voltar pra casa, pra tipo, aproveitar um pouco mais a minha irmã, sabe? E o meu pai, o mesmo pai que eu tava tendo problema e por isso que eu saí de casa, ele tava pedindo muito eu voltar pra casa. Caramba. E aí foi onde a gente não é que se reconciliou, mas a gente começou a viver melhor, assim, em harmonia, exatamente. E aí consegui umas 3 entrevistas, fiz as entrevistas, mas assim, falando, não, agora eu vou escolher onde eu trabalho, né? Porque, pô, meu, e as 3 bateram na trave. Só que o que aconteceu nesse período? Eu não tinha mais
recursos pra onde, não tinha mais pra onde mandar currículo. Eu falei, puxa, meu, e agora, cara? Tipo, não tenho mais o que fazer. Comecei, só que eu, precisava pagar minhas contas. Agora eu tinha uma segunda língua, comecei a procurar trabalhos adjacentes. Pô, o que usa... Quais tipos de trabalho bilíngue? Secretário bilíngue, atendente. Pô, até que eu cheguei numa vaga ali de telemarketing bilíngue. Pra trabalhar numa grande montadora de celular. Mas assim, atendente de telemarketing. Não era exatamente o que eu queria, mas tudo bem. O importante era eu estar trabalhando. Eu sempre tive essa visão do que, cara, tudo bem que não era o lugar que eu queria, mas o importante era estar trabalhando. E se eu começasse a trabalhar, eu ia dar meu melhor ali. Isso. E essa é a parte triste da história, porque eu fui, fiz o processo, passei, falei, pô, óbvio, né, meu? Eu vou passar, cara. Pô, tinha confiança em mim. Chegou, só que pra você atender em telemarketing, você precisa fazer exame de audiometria. E aí, no exame, fui lá, fiz o exame e tal, beleza. Tudo certo, né? Bom, me liga a mulher da RH, Júlio, infelizmente a gente te adorou. Começou do mesmo jeito, começou todas as outras... A gente te adorou, muito. A gente não pode contratar. Eu falei, mas como que vocês me adoraram e não podem me... É porque na sua audiometria parece que você tem um nível de surdez moderado. E por conta disso, como você vai trabalhar o tempo inteiro com o telefone, isso pode prejudicar. A gente não pode te contratar. Caramba. Pô, eu agradeci e tal, cara, nossa, eu desliguei o telefone, eu chorei, meu. Mas eu chorei, eu lembro que eu olhei pra cima e falei, Deus, o que você quer de mim? Porque eu não tenho mais nada, eu não tenho pra onde correr. Eu não tenho mais pra quem recorrer, eu não tenho mais pra quem pedir, eu não tenho mais nada. E aí, até me emociona um pouco falar isso, porque eu lembro que foi uma parada muito sincera, mas eu falei, Deus, eu não aguento mais, mano. Tipo, por quê? Tipo, você tem seus favoritos, o que acontece? Beleza, passou, isso 1 semana, 2 semanas depois, eu tô indo pra um aniversário, tava no metrô, indo pra um aniversário, uma pessoa que eu não tinha meu contato há muito tempo, me liga e fala assim, Júlio, você já voltou da Nova Zelândia? Foi uma das pessoas que eu conversei sobre a Nova Zelândia. Você já voltou? Eu falei, pô, acabei de voltar, meu. Aí ela, Júlio, eu tenho uma vaga aqui na empresa que eu trabalho e eu acho que é a tua cara. Você não quer vir fazer um processo? Legal. Nem perguntei. Falei, nossa, Com claro, certeza. com certeza. Eu nem queria saber o que era. Não sabia a empresa ou nada. Falei, nossa, não, com certeza. Vamos aí, vamos agora. Quando pode ser? Era uma, quinta. Eu falei, pode ser amanhã? Ela, não, vem na segunda. Eu falei, beleza. Eu fui na segunda-feira lá. Eu lembro que eu perguntei ainda. Eu falei assim, vou de social? Ela, pode vir de social. Eu fui de terno e gravata, porque social pra mim também era uma agência de publicidade. Nossa. Imagina, Não tinha ninguém de terno e gravata, meu. Virou piada. Eu falei, Paola, você falou pra eu vir de social. Aí a Paola... mas social é camisa e calça jeans. Eu falei, não, social é isso aqui, cara. Terno e gravata. Bom, beleza. Fui. Resumindo, passei. Eu não sabia. E olha que louco isso, cara. Tipo, eu me preparei. E é aquilo que eu falo, assim. Tipo, quando você planta, pode demorar, pode ter o fator tempo, pode ser doloroso. Mas as coisas vão acontecer. Você vai colher. E a colheita, quando veio, meu, tipo, sabe quando você não consegue carregar no braço? Deus. Ela veio, tipo assim, num espaço muito curto de tempo. Em todas as áreas, até na minha área emocional. Glória a Deus. E aí, eu comecei... Eu não sabia, mas era, tipo, a maior agência de marketing digital do mundo. Assim, era uma das maiores compradoras de Google. Era a maior compradora de Google na época. E era pioneira na parte de performance, tá? Que era um foco em venda mesmo, né? Não era em foco em branding. E eu não sabia. Eu tava entrando numa das top 1 multinacionais do mercado de marketing digital, quando o marketing digital não era nada. Tipo assim, não era nada não, né? Ele era já grande, mas ele não era pulverizado, assim como as pessoas sabem. Oi? Não tinha muito, né? O digital. Exato. E aí, comecei a trabalhar lá, melhor lá, eu conheci o Cadu, por exemplo, o Bruno. E aí comecei a trabalhar lá, as coisas foram dando certo, fui promovido rápido. Meu, mudei de agência, recebi uma outra proposta já pra ganhar o dobro. Uau. Isso tudo sem faculdade, tá? Glória a Deus. O que aconteceu? Experiência de Quando vida. quando eu entrei, ela falou assim, a vaga é pra estágio. Eu falei, eu faço qualquer coisa. A vaga é pra estágio e tal, beleza, meu, fui. Eu lembro que eu saí da entrevista, e na hora que ela falou, vai rolar, você tá dentro, no dia seguinte eu fui fazer um vestibular e me matriculei nessas universidades que você passa rápido, sabe? Que você passa no dia seguinte. Você passou com o RG. Padrão, é isso. O importante era isso. O importante era isso. entrar, pra vincular. Bom, entrei, depois mudei de agência,
depois dessa segunda agência, eu nem tava procurando, assim, eu tava bem, tava super feliz, tava atendendo um banco enorme no Brasil. Me liga uma pessoa que eu tinha trabalhado lá na primeira agência. Novamente, gente, tempo de preparo. Eu nem tava mais usando tanto inglês, tá? Júlio, eu tô indo morar na Europa e eu acho que eu vou deixar a minha vaga aqui aberta no Brasil, na empresa que eu trabalho, que é a Critel. Eu vou embora do país, estou indo para a Europa e acho que você tem bastante o perfil para essa vaga. O que você acha? Olha, eu tô muito bem no lugar onde eu tô, tal, mas eu já conheci a Critel é uma empresa enorme também do setor de marketing digital. Eu falei, vamos fazer o processo, tudo bem, né? Cara, quando eu vi a vaga e quanto eu ganhava, eu falava, meu Deus, eu preciso passar nessa vaga. Era tipo 2, 3 vezes mais do que eu ganhava em agência. É demais. E aí, fora os benefícios, ações, pô, plano de saúde, que a Gabriela, mano, até hoje chora que perdeu. E aí, fui lá, fiz o processo e entrei numa multinacional. Tipo, uma das maiores empresas do setor. E 2 anos depois fui pra Nova York a trabalho. Gente, o menino da praia. Fui pra Nova York a trabalho. Nunca tinha pisado na Europa. Pisei na Europa sem pagar R$1. Fui pra Paris a trabalho também. Que demais. E o que eu quero dizer pra você que tá em casa, independente da tua condição, cara, se você faz algo hoje, tente ser o melhor naquilo que você faz. As oportunidades elas vão aparecer, tente se preparar. Às vezes é doloroso. Gente, as coisas não vão cair do céu. É doloroso, é custoso, é difícil. Só eu sei o quanto eu chorei, e chorei muito. Chorei na Nova Zelândia, chorei quando voltei, chorei antes de ir pra Nova Zelândia, porque eu passei perrengues financeiros sozinho. Gente, eu cheguei em São Paulo com R$350. Só eu sei o quanto eu chorei, os dias de fome que eu passei. Você tem noção, teve um dia que o meu salário ia cair 2, 3 dias depois, mas eu não tinha ninguém pra pedir ajuda. Não tinha, sabe? Minha família também tava passando tanta dificuldade financeira quanto eu lá na praia. Eu não tinha ninguém pra pedir dinheiro, mas eu tinha R$5 e faltavam uns 3, 4 dias pra eu receber meu salário. Eu fui no mercado, na época o miojo era R$1. Nossa. Eu fui e comprei 5 miojos. Eu falei, bom, o que eu tenho pro próximo dia são 5 miojos. Aí teve um dia que eu fiquei um pouco mais de fome, comi 2, aí ou seja, fiquei um dia sem miojo. Um dia sem miojo, uau. Exato. E aí, poxa, é isso. Depois fui pra Nova York, fui pra Paris. Meu, tudo é trabalho, conheci lugares, comi coisas, vivi experiências que eu jamais... Gente, eu jamais pensaria viver isso, tá? Casei com essa mulher linda aqui. Lindíssima. Que também a área emocional minha também era Deus nos acuda. Também vivi péssimas experiências. E aí... Um pouco depois ainda da Creta, fui trabalhar no TikTok, que hoje é a empresa assim, menina dos olhos de todo mundo, uma galera quer trabalhar lá, uma empresa gigante, com uma baita visibilidade. Que massa. E acho que o que eu queria deixar pra quem tá em casa assim é isso, assim, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, saiba que, como eu falei lá no começo, escolhas definem o futuro. Né? Então, se você tem uma promessa, se você tem um chamado, se você tem um desejo no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é caminhar em busca desse desejo. O que não quer dizer, nem Jesus te prometeu isso, que será fácil. O processo de vários caras na Bíblia que a gente vê foram super difíceis. Né? Davi, pra mim, é a inspiração do cara que, tipo, tinha a maior promessa, que era a promessa de ser rei. E, meu, sendo o último da fila, tá? Sendo o cara esquecido. E que entendeu os processos. Ele não chegou no dia seguinte que ele foi ungido rei, sentou lá no trono e falou, isso aqui é meu. Exato. Não, ele falou, então eu vou viver os processos. Mesmo ele matando o gigante, ele ainda não era rei. Ele ainda teve que aprender a ser guerreiro, ele ainda teve que vestir armadura, ele teve que ficar grande, ele ficou forte, ficou parrudo depois, entendeu? Então ele ainda ele viveu vários processos. Mesmo o rei, ele continuou vivendo vários processos. Então, o que as pessoas precisam entender restauração financeira é um processo, né? E depois você vai aprender a juntar dinheiro no banco, depois você vai... Então, mesmo depois eu ganhando bem, tendo uma boa empresa, eu precisei entrar em outros processos para poder administrar minha casa, para poder juntar dinheiro, para poder ter planos e projetos ainda maiores. É muito inspirador te ouvir, Ju, de verdade, assim, de ver a sua trajetória, a sua narrativa de vida. Mas foi triste, tá? Não, com certeza. Choro, né?
momentos. A ideia era você chorar, não você ficar inspirado. Brincadeira. Não, mas eu me inspirei muito, porque é um pouco desse lugar, né? Da onde a gente sai e onde a gente quer chegar. Super. Né? E pra mim a palavra que mais me marca é a oportunidades, né? Então, como a gente vai buscando oportunidades. A Posso Gabi deixar falou, só uma frase claro, pra você? Pra gente sair da onde a gente. Pra gente chegar onde a gente quer, a primeira coisa que a gente precisa decidir sair da onde a gente tá. Boa. É Porque aquilo, andar é em fora ação. do barco é mais seguro, né? Exato. Sair do lugar da zona de conforto. Exatamente. Total. E aí vocês hoje têm uma empresa, né? Na E aí a gente... Ela tem a empresa. Ah, eu ainda trabalho no tem uma TikTok. empresa. Ele trabalha no TikTok, eu sei o potencial dele com venda, de falar e tal. Aí eu fico, Aí ela sempre fala, vem trabalhar comigo. Mas ele me ajuda, assim, bastante. Mas a minha história foi diferente da dele, porque eu já nasci numa família que meu pai, já, graças a Deus, batalhou também muito, não foi fácil pra ele, mas quando eu nasci, as coisas já eram mais fáceis. E a gente já morava em Alphaville, vocês falaram de Alphaville, mas assim, lá o metro quadrado, pra quem não sabe, de apartamento é muito mais barato do que de Sim. São Paulo. Sim, Então foi por isso até que a gente escolheu morar lá, porque é mais barato. Porque a gente não tinha muito dinheiro. Não. Mas enfim. É mais uma ideia da galera. É mais né? uma Que as ideia, porque pessoas- tem as casas, mas apartamento era até mais barato. Por isso que quando a gente casou, a gente optou morar lá. Mas aí com a pandemia também, todo mundo foi pra lá, deu uma valorização. Mas antes disso era muito barato. E aí, mas sempre morei lá, sempre tive condições de estudar em escolas muito boas, faculdade e tal. Só que com 18 anos, eu me vi numa situação que meu pai teve que parar de trabalhar de um dia para o outro, porque eu já era de berço cristão. Minha família era super estruturada, só que também quando a gente abre brechas, o inimigo vem e ele destrói todas as áreas, né? Então começou no casamento, depois na área financeira, enfim, até que ele não conseguiu mais trabalhar e de um dia para o outro eu tive que assumir as empresas dele. E eu era uma menina que, assim, era filhinha de papai, assim, né? Graças a Deus na minha família sempre foi tudo muito pé no chão, né, comparado com muita gente, assim, mas assim, eu me vi de um dia pro outro tendo que assumir, eu não sabia nada. E eu lembro, assim, que Quando você tinha? eu tinha 18 anos, então eu já tô lá há 15 anos, e assim, não foi que eu aprendi com meu pai, não, eu tive que aprender sozinha. Então eu nunca cheguei a trabalhar com ele nessa época. Ele tinha saído de casa, e o grande sustento vinha, querendo ou não, das empresas, então eu tive que assumir meio que a responsabilidade da minha casa. Eu tinha 18 anos e eu nunca tinha precisado fazer nada, assim, né? E aí, com isso, eu tinha medo de atender o telefone. Meu pai tinha uma secretária que estava há 10 anos com ele, e aí ela me ajudou, assim, tal, mas eu lembro de o telefone tocar e eu ficar com medo de atender o telefone. E eu falava assim, Tó, é fulano. Tipo, eu não gostava nem de atender, sabe? Que eu ficava com medo, porque eu sabia da importância, e aí eu ficava com medo de errar, de fazer alguma coisa. Então, foi muito difícil. E aí, depois de 3 anos com ela, mas assim, mesmo quando tem alguém pra fazer, você não toma posse e tal. Até o momento que a gente não tava numa situação muito legal, eu tive que dispensar ela, e aí ali eu me vi falando, Gabriela, agora é você e você. E aí eu fiquei sozinha. E, enfim, aí já são 15 anos, e essa parte do processo que eu falei de não desistir é isso. Porque no começo eu não sabia nada. Não sabia digitar as coisas, eu tinha medo de vender um certo produto, porque eu falava, é muito sério isso, é muito importante. E aí, graças a Deus, eu continuei, já se passaram 15 anos e hoje eu não tenho medo de nada, de falar de nada da minha área profissional. Enfim, a empresa tá indo cada vez melhor. O meu irmão, há uns 5 anos atrás, ele teve burnout com engenharia, e aí ele optou de vir trabalhar comigo. Foi uma coisa que eu sempre quis. Demais. Porque ele era demais, assim, também, né? Faltava, sabe? E aí ele veio e aí dobrou o tamanho da empresa, enfim. Caramba, Então, graças a Deus, assim, isso foi uma restauração, porque era pra gente ter perdido tudo. Minha família, diferente da do Júlio, era super estruturada. O inimigo veio, assim, tipo, meu pai era presbítero, né? Não sei se eu falei. Meu pai era presbítero de uma igreja, só que ele abriu brecha e foi, assim, Caramba, fundo que do loucura. poço. Foi no fundo do poço. E aí a gente teve que ser firme, forte, passar por muita luta.
Mas a gente não desistiu. E aí, hoje, Que graças legal. a Deus, teve essa restauração, né? Porque É muito legal ouvir vocês, que vocês trazem que realmente, assim, é o permanecer, né? é, Acho que a gente também falar de finanças e de uma situação assim é perceber que é uma fase, né, que vocês trouxeram, mas quanto mais você permanece, mais longe você vai e Sim. vai conseguir viver outras coisas, né? é. E como. Acho que a minha primeira pergunta é onde foi o momento que vocês mais se depararam com a dificuldade financeira e com a necessidade de se estruturar de uma maneira que vocês tivessem um melhor controle e uma melhor domínio, para que seja aquilo, não seja a gente trabalhar pelo dinheiro, mas Mas começar, talvez, o dinheiro a trabalhar por nós. eu sempre gostei de poupar. Então, até quando eu ganhava pouco, eu gostava de poupar, poupar, poupar. Graças a Deus, assim, uma coisa que eu também foi muito importante. Cada um tem a sua história, tudo, mas no meu caso, por exemplo, eu morava com a minha mãe. E aí, eu já tinha condições de morar sozinha. Só que eu optei por não ir morar sozinha para poder guardar mais dinheiro também, né? Porque eu morava com a minha mãe, querendo ou não. Era solteira? Era solteira, eu podia ter tido essa escolha, mas eu não tive. E aí, quando eu conheci o Júlio, eu já tinha um dinheiro que eu consegui guardar, e a gente colocou na pauta dos nossos assuntos diários, assim, Legal. era muito importante, que era o que a gente estava conversando antes. Era um assunto no namoro que a gente já conversava sobre. Perfeito. Então, A gente comprou nossa primeira ação junto. Ela na casa dela, eu na minha. Falei, vai, vamos comprar. Apertando o isso botãozinho lá e tudo com comprando. a informação hoje de internet, que é muito Uhum. facilitada, né? que é Teve um estouro aí de uma bomba de uma menina que todo mundo ficava zoando sim. dela. Ah, nossa, que zoada, tal. Eu virei pro Júlio e falei assim, Júlio, isso até dentro da igreja, porque as pessoas Sim. às vezes não dão importância para esse Sim. assunto. E Total. o assunto financeiro, ele é muito importante, principalmente quando você quer construir uma casa, Uhum. né? Ou sua família, tal, É. porque o dinheiro ele não deve ser o mais importante, mas quando você tem a falta de dinheiro, ele traz também muitas outras, né, questões, Sentimentos, tudo. enfim, é muito difícil. Então, assim, todo mundo zoando, e aí eu falei pra ele, meu, vamos ver qual que é? E aí a gente começou a estudar junto, a gente nunca tinha tido acesso ao assunto investimento. Sim. E aí, juntos, no namoro, isso é muito legal, porque não foi no casamento, foi no namoro, sabe? A gente colocou em pauta esse assunto. Então, a gente se ligava, a gente pedia opinião um do outro. Ai, vamos comprar? Vamos. Aí, eu lembro até hoje o dia. Nossa, tava assim, era meio da pandemia, né? No começo, Não, foi depois até 2018 que a gente muito bom, comprou a né? primeira. Tava voando a bolsa. A gente pegou uma onda boa na bolsa. Aí, lembro que eu tremia, assim, porque a gente não sabia fazer, sabe? Sim. E aí, hoje, graças a Deus, é sempre um assunto que a gente conversa, que a gente poupa, que a gente se planeja. Quando começa o ano, a gente se planeja o que Quanto que a gente vai chegar, quanto que a gente quer investir. quanto a gente Nossa, quer que legal. investir, o quanto que a gente vai gastar com viagem aquele ano. Porque acho que também tem que ter, né? Óbvio, os momentos de diversão, porque também não adianta ficar trabalhando, Sim, juntando. Claro. Certeza. Então, assim, só que a gente já tem tudo meio que estipulado pra não chegar no fim do ano e falar, nossa, não tem nada, nossa, não fiz uma viagem. Já até brinquei com ele que ano que vem não vai ter feriado, né? Não Então vou vai ser um viajar. caos. É verdade. Aí eu falei assim, Júlio, já vamos ver o que a gente vai fazer. Divide as férias, né? A gente até queria ir viajar agora nesse feriado e a gente segurou pra poder fazer uma outra viagem. Eu falei, já que não vai ter feriado, vamos nessa e vamos na outra. O ano que vem a gente... A gente não gasta o que a gente gasta. Então, assim, é tudo muito conversado e isso é muito legal, sabe? E pra quem, por exemplo, tá em uma situação completamente ao contrário, né? De pessoas que estão endividadas, por exemplo. Qual que são os caminhos que a pessoa pode chegar, né? Eu tenho um caso, eu vou até te cortar, porque eu Claro, tenho um não, caso isso. que eu acompanho, que eu fiquei até preocupada, assim, uma menina super novinha. E, assim, eu acho que é importante você olhar para suas contas, ver o que você ganha e se planejar. Você tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente, né? Ah, faço a unha, faço os cílios, compro maquiagem, mas espera aí. E aí tem, tipo, 3 cartões. Então, assim, o que você precisa fazer agora? É um pouquinho que você vai ter que se segurar, sabe? Você tem que dar um passinho para trás, deixar de fazer algumas coisas, falar alguns nãos, para depois poder
fica mais tranquila, fazer um pouquinho mais as coisas de luxo. Então, eu acho que quando tá endividado é isso. Você tem, não tem segredo, é gastar menos do que você ganha, né? E se você não consegue enxugar tanto, tal, é fazer renda extra. De alguma Sim, forma, exato. né? O que é muito importante é a pessoa entender que, assim, ela precisa, principalmente quando a pessoa é nova, mas ela precisa abrir mão do luxo imediato pro eu do futuro. Isso. Isso é um fato, tá? Então, não adianta você querer viver os luxos agora ganhando menos, porque a tendência é que a gente passe a ganhar mais ao longo da vida e chega lá no final da vida a gente volta a ganhar um pouco menos. Então, o que acontece? Não adianta você querer viver o luxo. Quando eu falo luxo, é assim, viver as melhores fases no começo. Você vai se endividar, isso é natural, né? E às vezes também um pouco de despreparo no sentido de saber fazer conta. Então, para quem, né, tá nos assistindo, que é muito importante, você ter um entendimento de que se você ganhar R$2.000 de salário e você tem um cartão de R$2.000, você não tem R$4.000 de renda. Droga. Total. Isso é até um meme. Isso é até um meme. Eu tenho 2 cartões de 5.000 e tenho 10 salários. Minha renda é R$12.000. Não é assim, entendeu? Então, o que é muito importante você saber? Cara, já é arriscado você ter um cartão de crédito de 2.000 ganhando o salário de 2.000. Já é arriscado, tá? Super. Em alguns momentos pode ser bom, porque você pode precisar, sei lá, alguma coisa de Fazer uma saúde e tal, e você pode parcelar e beleza, tudo bem, tá tudo certo, coisas assim acontecem. O que você não pode é deixar o teu salário no teu cartão de crédito, porque o que acontece Nossa, o investimento ele precisa meio que virar uma premissa, assim como o dízimo é uma premissa também, sabe? É. Então, não é tipo assim, o que eu vejo muito nas pessoas, né? Geralmente elas pegam e elas falam assim, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, o que sobrar eu Nunca vai invisto. sobrar, né? Nunca vai sobrar, cara. Então, assim, o ideal é que você faça eu vou receber meu dinheiro, eu vou dar meu dízimo, eu vou investir meu dinheiro e o que sobrar eu faço o resto. isso. Eu pago as minhas contas, eu dou o meu rolezinho. Ah, não vai ter dinheiro pro rolê? Tudo bem. Mas são Esse é o renúncias. tipo de... São renúncias. Só que são renúncias que valem a pena. Exato. Lembra que eu falei que as escolhas que você faz hoje definem quem você vai ser lá no futuro? Tá. Escolha não é sobre somente escolher, é sobre também renunciar. Porque quando você faz uma escolha, você automaticamente está renunciando a vários outros caminhos, né? Então, quando você casa, você escolhe a tua esposa, você está renunciando a todas as outras mulheres do mundo. Então, escolha é muito relacionada também à renúncia. Tá? Então, o que é muito importante, cara, você quer seguir por um caminho da construção de riqueza, e quando eu falo riqueza não é sobre ser rico, mas é construir um patrimônio. Você precisa entender que você precisa gastar menos do que você ganha. Ah, mas eu trabalho, eu mereço. Ninguém tá falando sobre merecimento. Ninguém tá falando sobre merecimento. A gente tá falando sobre o que você quer viver lá na frente. A gente tá falando sobre o que você quer viver lá na frente, entendeu? Porque assim, os dias maus vão chegar em algum momento. Eles podem chegar. Então você precisa estar preparado. Então amanhã você pode perder o emprego, amanhã pode acontecer alguma crise no país. Então você precisa estar preparado. Ah, mas eu não sei se vai acontecer. Tudo bem, mas se acontecer, é que nem oportunidade. Se você acontecer, você está preparado. Se a desgraça um dia acontecer, você também estará preparado. Então você tem a reserva de emergência. Júlio, eu já estou endividado. Então a primeira coisa, irmão, fecha a torneira. Qual que é o teu problema? Cartão de crédito? Então você vai cancelar o teu cartão de crédito e você vai passar no débito. Vai rever os gastos, vai rever os streams, né? Precisa, R$26, 26 aqui, 30 ali, 35 ali, precisa de tudo a isso. A gente cortou a televisão. A gente não usava. A gente não tem. Só o serviço de streaming que é mais barato. A gente falava, a gente não usa. Eu fico em casa, tipo, não compensa mais as coisas. Aí... Então, assim... Não faz sentido. A gente quase nem fica em casa. Aí, televisão, não liga. Tenta reduzir ao máximo os seus gastos sem tirar a parte do investimento. Então, investe um pouquinho por mês, né? E vai pagando as contas. Ah, mas qual que eu pago? Vai renegociando, dá pra fazer, tá? Trabalha mais, se empenha mais, porque também tem um fator de aumento de renda, né? Então, faz mais do que se você trabalha numa empresa, faz mais do que você faz pra tentar uma promoção, pra ganhar uma hora extra, alguma coisa do tipo, tá? Faz alguma coisa por fora. Bicho, você se meteu nessa situação, agora que você se vire pra sair. Mas tem saída, tá? Acho que tudo tem saída, gente. Se você se organizar, parece que não. Mas se você se organizar, você chega lá, cara. Eu, com 27 anos, eu
juntei um dinheiro no banco que eu jamais imaginaria juntar na minha vida, assim. E não é muito, tá? Mas é assim, tipo, pra você Pra ter... quem não tinha Pra você ver a minha nada. expectativa. Então, tipo, Sim. pô, eu me organizei, Se cara. apresentar. Pô, você pode se organizar também, entendeu? Uma inspiração pra mim, que eu sempre usei de inspiração, a Gabi nunca deu muita bola, mas agora ela tá viciada, é no Luiz Barsi. Vocês conhecem o Luiz Barsi? Ah, já ouvi falar. O Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Ele tem bilhões de dinheiro. Você sabe qual que é o carro que o Luiz Barsi tem? Ele tem um Passat 2012, cara. Um carro normal, assim, tipo, ele mora no interior, ele não mora no apartamento mais top do Ita... E ele é o que mais teria dinheiro pra morar nesse apartamento, tá? Super. Mas ele mora no interior, em São Roque, num condomínio legal. A filha dele só foi descobrir que o pai dela era um dos maiores investidores da Bolsa de Valores pessoa física, né? Porque a gente tem os fundos de investimento. Sim, sim. Mas era a pessoa física com mais dinheiro na Bolsa de Valores na faculdade, porque ela Foi estudar. entrando na faculdade, tinha uma banca na frente, ela viu o pai dela na capa da dela. Forbes. Nossa, eu vi essa É ele, notícia. ela, peraí, eu sou Peraí, bilionária. Tipo assim, meu pai é bilionário. Mas por quê? Ele nunca deu luxo pra filha. Assim, ela vivia uma vida boa e tal, Aham, mas mas normal, normal. Aham. E eu já vi algumas entrevistas dele falando assim, cara, eu poderia ser o financiador da Porsche, mas eu só preciso do carro pra me levar pros lugares, eu não preciso de carro pra... É. Entendeu? E aqui no É Brasil a isso. gente tem muito esse costume, Sim. né? Não, tentação, né? Isso, de querer mostrar, de ter o melhor carro, a melhor casa. A bolsa da marca Por e isso tal. que lá, por exemplo, na Nova Zelândia, em outros lugares, às vezes o pessoal trabalha de trabalho simples, ganham bem e estão felizes, estão numa vida ótima, né? Isso. Então, acho que tem que rever, assim. Sim. E no final, quando a gente olha os princípios, né? Isso é prosperidade, né? É. É a ausência, né? Ausência de... É que seria meio. Não tem falta de nada, isso. A ausência da Isso. preocupação A com o ausência da dinheiro. preocupação, exatamente. Então, assim, você não sente falta de nada, né? Tudo que você precisa estar ali. Também é uma mentalidade de Exato. prosperidade. Né? Exatamente. Cara, Eu isso... vi uma coisa, rapidinho, deixa eu falar um negócio que eu lembrei. Eu vi uma coisa que, assim, quando você corta um custo, você corta outros custos que você não percebe, que são indiretos. Então, por exemplo, eu comprei um apartamento com uma varanda boa, com uma churrasqueira. Legal. Mas eu podia ter comprado um pouco menor, porque já super me atendia, era mais barato. Não é só aquele custo, mas com isso vem o condomínio, o IPTU, É. o quanto de... Toda hora você vai ficar chamando gente na sua casa e vai ficar gastando com isso. Enfim, são outras coisas. Um carro bom, o IPTU, o seguro, tudo também vai aumentar. Então, às vezes, não é só a opção, a escolha de você comprar o carro mais top ou não. Você também, indiretamente, vai estar reduzindo outros custos que você nem pensou, né? Então, às vezes, quem está endividado é legal pensar nisso. O que eu posso tirar aqui pra... é importante tirar a academia? Não, não é. Porque senão sua mente, sabe, é importante você cuidar do seu corpo. Então, a academia eu vou deixar. Tá outra coisa, posso cortar? Entendeu? Aí você corta. Não precisa de pizza. Entendeu? É uma mudança. É que faz bem, né, pra cabeça, enfim. Mas é aquilo, né? Realmente você abrir a fatura do seu cartão e você olhar onde você está gastando. Tava conversando disso com uma amiga esses dias, de que às vezes você olha quanto você gastou de uma forma, digamos que errada, né? Não sábia. Você olha, que você perdeu boa parte do seu salário. E eu falo isso por mim, porque uma coisa que aconteceu comigo financeiramente é que eu tinha um salário muito bom, mas que o que eu recebia no dia 20, eu só pagava o cartão de crédito. Então, peraí, se você vai pegar e ver que seu adiantamento, você não tá desfrutando, cara, não vai dar certo. E eu falo que até hoje pra mim é um testemunho, que eu fiz um combinado com Deus, de que eu queria zerar esse ano sem dívidas. Então, a minha situação atual, ela me proporcionou isso, de tirar um gasto e conseguir tirar um cartão de crédito, que eu sabia que ele não é bom, e ver que, tipo, o quanto eu ganhava, 10% eu pagaria as minhas contas e o restante eu poderia desfrutar. Nossa. Então, as minhas vai ficar rico, hein? Entendeu? Então, tipo assim... Exatamente. Então, a gente... realmente a gente encarar a realidade. Total. E uma coisa que eu queria também perguntar pra vocês, que a gente citou, é o próprio dízimo. Porque ele também, né? Se for ver, ele é um investimento que a gente tá fazendo. Investindo na casa do Senhor e realmente também devolvendo. E às vezes a gente já viu histórias de pessoas que não dizimam.
Então eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho uma coisa que me veio agora aqui, assim, se não fosse pelo dízimo, se não fosse pelo investimento que as pessoas fazem na casa de Deus, o Bola de Neve hoje não estaria ali naquela rua onde o Júlio morava, e ele não teria, talvez, entrado numa igreja, porque a mãe dele não ia levar, e graças àquela igreja que estava com a porta aberta ali, através de dízimos de pessoas, a vida dele mudou. Imagina quantas outras vidas também não mudaram. Então é algo que você semeia no reino de Deus, que com certeza, assim, você não deve semear pensando nisso, mas com certeza vai retornar para você, né? Enfim, Deus, ele é maravilhoso. Ele vai retornar porque é primícia, né? São princípios. E tem um outro ponto muito importante também, que é o fato de que o dízimo e a oferta, ele é um mandamento com promessa. Então, Jesus fala sobre os dízimos, mas ele fala, se eu não vos abrir as janelas dos céus, faz prova de mim. Então, no final das contas, é um desafio. Uhum. Mas o que é muito importante, assim, a gente ter em mente é que quando você opta por não dizimar, você está optando, como eu falei, cada escolha você também tem uma renúncia. Uhum. Quando você opta por não dizimar, você opta por ficar com 10% a mais do seu salário, e você opta por viver aquilo que você pode prover das suas próprias mãos, porque você não tem direito a fazer prova de Deus. Uhum. Nossa. Então, o que acontece? Quando você opta por viver somente do fruto das suas mãos, você opta por não viver o sobrenatural. Você opta por não viver os milagres. Uhum. Então, talvez se eu não fosse dizimista, eu não teria visto os milagres que ele fez na minha vida. Porque, novamente, eu não tinha condição nenhuma de chegar onde eu cheguei somente pelas minhas próprias pernas. As oportunidades aconteceram, os milagres de Deus aconteceram no momento que ele queria, no momento que ele sonhou pra mim. Então, o que eu vivo hoje é muito em função do que eu plantei, mas também de ver os milagres de Deus na minha vida. Então, quando você opta por não dizimar, tá tudo bem, tá? Só que assim, você tá fazendo uma escolha de não ver coisas grandes de verdade acontecendo na sua vida. Não ver coisas que você, pela sua própria mão, jamais conseguiria fazer. Uhum. Meu Deus. E falando de dízimo, a gente estava até discutindo antes aqui, né? Qual é a forma correta de dizimar? Porque às vezes a gente não tem até essas instruções básicas, né? Então, eu dizimo o meu salário bruto ou o meu salário líquido. Como é que funciona para uma pessoa que tem empresa? A pessoa que tem empresa também tem que dizimar. Como é que funciona, gente, assim? A pessoa que tem empresa, ele vai falar sobre o dízimo, mas assim, a pessoa que tem empresa, ela tem que ter um salário. O dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Exatamente. Então a pessoa, ela tem que ter o seu salário. E com isso você dizima daquilo que você tira da empresa para o seu sustento. Se você reinveste na empresa, se você contrata pessoas na ira, não tem como você dizimar a receita da empresa. Você pode fazer isso por fé? Pode. Mas você se você não fizer, você não está deixando de dizimar, porque o salário do empresário é o prolabore. Uhum. E é isso, não tem muito o que fazer. É disso que você tem que dizimar. Agora, sobre receita bruta, eu já tive essa dúvida, perguntei pro meu pastor uma vez, não sei se eu tô falando certo, mas acho que sim. O cálculo deve ser feito em cima da receita bruta. Por quê? Porque os descontos, no final das contas, eles voltam para você de alguma maneira. Então, por exemplo, tá certo que o imposto de renda não muito, né? Mas que a gente sabe que a gente vive num país que tem uma educação péssima, enfim. Saúde ruim também, mas tudo bem. Mas, por exemplo, nos descontos salariais, você tem o fundo de garantia, que ele volta para você, depois você saca esse dinheiro. Você tem o INSS, que se você precisar, você vai também receber um salário de INSS. Só se depois você der o dízimo. Seguro-desemprego, tem um monte de coisa aqui que tá embutida nesse valor que você está pagando. Então é meio que assim, você tá te pagando um seguro para quando você precisar você ter. Entendeu? Então o correto é que você faça o dízimo, até onde eu imagino, do salário bruto e não do salário líquido, tá bom? E de tudo que a gente ganha, a gente deve dizimar? Sim. Porque às vezes é aquilo, eu fiz um job extra. Ganhei tanto. Sim. A gente tá entrando agora em aula de ensino, né? Como entrar... a gente precisa entender o seguinte... Porque às vezes tem pessoas que têm opiniões diferentes, mas é o que a gente... A palavra dízimo vem... A palavra dízimo, né? O dízimo na Bíblia, ele vem... ele tá relacionado ao sustento, que na época era colheita. Então, é como dizer que você teve uma colheita extra e não dizimou aquela colheita. Então, não faz muito sentido você não dizimar budget extra que entra porque você fez um freelance, alguma coisa. No final das contas é a receita. Que nem, por exemplo, eu tenho salário e tenho um bônus anual. Pô, Sim. Bônus é salário, pô. No final das contas entra pra mesma conta.
vai pro mesmo lugar, exatamente. Exatamente. É salário, né? No final das contas, tudo é salário, gente. É só o nome que muda um pouquinho, mas Tudo é é tudo receita salário. entrando. Exatamente, entrando, tudo é receita né? entrando. Tudo aquilo que Deus tá te dando. E se você Exatamente. está roubando Deus. Exatamente. Fiquem com essa. De Deus, Gente, gente. que conversa maravilhosa. Passa muito rápido. Nossa, Falei? passou Passa rápido super, mesmo. né? Evangelho, tivemos uma aula. Nossa, e total. testemunho aqui. Eu vou sair daqui Fortíssimo. sabendo que eu preciso me preparar. E dizendo assim, já tipo, Gente, pegar, tem que não- ter as oportunidades. Não tem segredo, gente, de Fica verdade. Assim, tipo, é você se empenhar, pô, querer estudar. Então, como a Gabi falou, né? No começo do nosso namoro a gente falava muito sobre isso, porque eu tava começando a juntar dinheiro, porque agora eu tava ganhando melhor, né? Porque até lá eu morava sozinho, eram outros custos. Aham. E a Gabi já juntava. Então a gente começou a falar muito sobre isso. Tipo, meu, vamos investir. A gente começou a aprender junto. Na pandemia, cara, a gente ficou estudando. Não tinha o que fazer. A gente ficou estudando, vendo live dos caras explicando como que compra ação aqui, quando que ela tá em viés de alta, quando tá em viés de baixa. Aham. Pô, eu aprendi a fazer análise gráfica, que é um negócio super difícil numa pandemia, entendeu? Caramba. Então olhar gráfico e saber se eu preciso comprar ação ou não. Preparação. A Gabi aprendeu outras coisas também mais relacionadas à renda fixa. Então, é você querer mesmo, na real, é você entender que Você tem que sair Você também precisa um se pouco da preparar. bolha, né? é total. Porque, assim, a gente Mudança de tá. amizade A também é gente, importante, às vezes. você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Então, com quem você tá andando? Quem que você tá se inspirando? O Júlio falou dos conselhos, né? Que ele pediu na época de ir pra Nova Zelândia. Pra quem que você tá pedindo seus conselhos? Eu acho que, assim, óbvio que você vai ter uma pessoa, você vai pedir o conselho específico pra uma área, mas essa pessoa, ela não vai ser. Ela, às vezes, não vai ser a que vai te dar pra outras áreas, né? Enfim, então eu acho que é importante você ter bons conselheiros, boas pessoas que andam do seu lado, que te incentivam, que você possa admirar também. Isso é muito importante. É isso, é conviver com pessoas também que pensam outras coisas, sabe? Às vezes a gente, principalmente, você franca aqui, mas às vezes a gente tá envolvido num contexto de igreja e são sempre os mesmos assuntos, as mesmas coisas, as mesmas. Sabe assim, não, tem que sair um pouquinho da bolha e até levar, sabe assim, essas pessoas a se interessarem por outros assuntos. Porque, por exemplo, hoje o Júlio, eu vejo, assim, o que me admira muito nele e eu também, mas assim, o que me admirou, o que me fez, né, falar, meu, que cara interessante foi onde ele pode estar, onde ele estiver, ele vai ter assunto pra falar com aquela pessoa, entendeu? Então ele não é um cara bitolado na igreja, que só sabe falar da igreja e das, entendeu? Não, ele sabe falar de tudo, então isso é muito... Que tenho eu contigo. Isso é muito legal, porque em oportunidades assim também fora, você vai falar de Jesus. Então ele já teve várias oportunidades onde ele estava em festa de empresa, que não tem como ele deixar de ir, que é um ambiente, óbvio que se a gente pudesse, a gente não escolheria, assim, mas que ele tinha que estar lá. E aí nisso, o pessoal, às vezes, né, bebendo e tal, quantas vezes ele já não voltou pra casa me falando, Gabriela, hoje eu conversei com tal menina e ela tava lá. Até chorou e falou, meu, eu vejo Jesus, meu, como você consegue ser assim? Tipo, aí o Júlio pega e fala, é Jesus, entendeu? Tipo, e começa e consegue falar. Então, assim, às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa bolha e aí, naturalmente, nos assuntos que você vai estar, no modo que você vai se portar, as pessoas vão ver Jesus em você, né? Não. E às vezes também, quando olha uma pessoa tão assim, bitolada, fala assim, que eu não vou querer ser igual a essa pessoa, nunca. Agora, se vê alguém inteligente, esperto, tal, você fala, meu, não acredito que aquele cara... Deus tem isso pra gente, né? Tem isso. Que Deus tem pra resolver. Ele é inteligente, ele Gostou de tudo. Exato. Isso é pra nós. Acho que até a própria igreja precisa entender também um pouco assim, tipo, uma coisa é você dar conselho como pastor, outra coisa é você dar conselho como profissional. Então, não tem problema nenhum eu me aconselhar profissionalmente com um cara que é, um diretor, mas não é cristão. Eu tô querendo me aconselhar com ele sobre questões profissionais, não sobre questões espirituais. Então, às vezes eu vejo também um pouco de falta de... eu vou falar humildade, mas não é relacionado à arrogância, tá? Mas às vezes existe uma falta de humildade de algumas lideranças de falar assim, cara, eu não manjo dessa área. Então, tipo, procure alguém que manje, mas que você saiba que tem valores também, sabe, condizentes e tudo mais, mas que, tipo assim, vai te dar um direcional bom, profissional.
Sim. No espiritual, aqui a gente conversa. Isso. Mas na parte profissional, vá lá e procura Perfeito. alguém que, meu, Perfeito. você sabe que... porque às vezes a gente não sabe. Tem, Área de pô, relacionamento também. já teve pessoas que vieram me falar assim, pô, eu preciso de um conselho na parte de intercessão. Eu falei, meu, eu não sei nada. Aí eu mandei pro Rodrigo. O Rodrigo ele pede, já teve aqui, né? Sim. Mandei pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, Manda o se beijo vira aí, dele. meu, eu não sei nada disso. Mas o beijo dele. É verdade. Ah, é verdade. Ele falou que se eu não mandasse um beijo pra ele, ele ia apanhar. Vai, Rodrigo, um beijo. Ó. E apanhar do Rodrigo, não queira. Isso é bom. Não queira Isso é apanhar bom. do Rodrigo. Apesar que eu tô bem também agora, mas... Vamos gravar um podcast de Meu, adoraria. Eu amo luta. Eu amo. Vou deixar no ar aí. Cara, sabe? você que é homem, eu vou deixar só um recado aqui. Lá vem Aqui, ele, agora. gente. Você que é homem, muito importante, aprenda uma arte marcial. Se você não consegue defender tua família, você não consegue se defender, você não é um homem. Então, aprenda uma arte marcial e se você Forte, quiser uma legal. dica, faça jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu não tem gente frouxa, e homem não pode ser frouxo. Gente. Não, e fora que que é que foda. a gente já ouviu pessoas falando da luta, mas também é pela construção que você acaba tendo, né? Não é só o físico, mas é Ah, é. trocas, as É conversas. verdade. Pô, E muita tem coisa. um conceito cultural super legal. No jiu-jitsu não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa se você é bonito, se você é feio, se você é pobre, se você é rico, ninguém vai resolver teus problemas no tatame. Então, ou você resolve, ou ninguém mais resolve, entendeu? Ou você escapa e aguenta a pressão, porque o jiu-jitsu te ensina a aguentar muita pressão, a aguentar com frustração, a lidar com tudo isso. Então, é muito importante também. Mas Gostei dessa sair na dica, porrada hein? também é legal. Fica a dica, Gostei mas dessa para os dica. homens. Para os homens, para as mulheres. Quer dar alguma dica para as mulheres? É verdade, aproveitem esse momento. acho que seja sábia, né? Eu acho que é importante você também saber desses assuntos que a gente tá falando aqui. Não é só do homem. Eu acho que é muito importante. Você se desenvolver, né? Em Mulheres todas que as não áreas. são sábias são difíceis, Destroem né? o lar. Destrói o lar. Sim. A Bíblia já dizia. Palavra já Recebe aí. Mas, Já gente, muito dizia a obrigado. Bíblia. Obrigado a vocês, foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Demais. Gente, Foi muito bom. o que é isso? Absurdo, né? Um absurdo. Absurdo. Pena que passa Demais. rápido O e. tempo passa rápido, mas ó. Eu espero de verdade que vocês me convidem aqui outras vezes para falar de outras certeza. Com assuntos. certeza, já temos um tema pra Temos um gente tema falar. aqui. Você já deixou ele no ar. Beleza. Mas galera, muito obrigado. Muito você que obrigada. acompanha a gente. Foi um presentaço estar com eles aqui. Obrigada, super. E acompanha a gente, curta, compartilhe isso, É essa isso, mensagem deu a pra todos. dica. Ah, sabe aquele amigo que lá que tá numa situação financeira ruim? Manda pra ele, aquela pessoa que tá É. na síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, Eu, vou morrer Gabriela. assim, Não morrerá não assim. morrerás. Manda esse podcast que essa pessoa vai sair dessa síndrome em nome de Restaurada Jesus. com o cartão Restaurada, quebrado. e o cartão quebrado. em nome de Jesus. Eu já vou Não sair vai daqui passar. já. Hoje ela vai tentar Hoje o seu passar. cartão não Vai ser sinal de Deus. Não, 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 condição, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Beijos e tchau. Tchau. Gente, Beijão.